gente trabalhou esse ano inteiro, tudo que a gente, mano, assistiu, que a gente aprendeu, que a gente conversou, que a gente brigou, tudo se resume a esse momento aqui agora, tá ligado? E vai ser mais difícil. Por que vai ser mais difícil contra a Nara, vai ser mais difícil contra a 3D Max, contra os outros jogos que a gente jogou, contra a Vitality, Liquid, o que seja? Porque, mano, todo round a gente vai ter que tomar uma decisão, tá ligado? E a decisão é, eu vou ser melhor, eu vou dar meu máximo. É só isso, é simples assim. É decidir que você saindo da base se você vai dar o seu máximo ou não. Se você vai desistir do jogo se o jogo tiver difícil ou não, tá ligado? Tá ligado? É esse momento, a gente queria estar aqui, a gente tá aqui, a gente vai aproveitar essa porra, tá ligado? É a nossa oportunidade, a gente merece estar aqui, a gente merece essa vaga muito mais do que esses caras, tá ligado? Esses caras não sabem o que é ficar longe da família, o que é ficar longe de casa, o que é viajar, ficar 3, 4 meses sem ver a porra da nossa família pra jogar CS, tá ligado? Mano, vamos entrar, vamos jogar como um time, como o melhor time que a gente pode ser, tá ligado? Como o time que a gente foi, mano, em todos os campeonatos anteriores que a gente jogou desse, um time que se apoia, um time que tá junto, um time que, mano, se esforça pra ganhar, mano, se eu preciso jogar com arma ruim pro meu time jogar com arma boa, porque vai ser melhor pra gente, a gente vai fazer. Mano, não é hora pra egoísmo, não é hora pra estrelismo, individualismo, nada. Agora é hora de time. É a MIBR que vai passar pra porra do playoff, tá ligado? Não é o Drop, o Lucão, não é o Exit, não é o Safe, não é o Nak, não é, mano, ninguém é o time, tá ligado? A gente vai jogar, mano, um pelo outro hoje, tá ligado? Se alguém tiver com 10, vai na frente, mano, faz o que precisa ser feito. Vamos fazer melhor que os caras, vamos merecer mais que eles, tá ligado? Não tem como a gente perder pra esses caras hoje, confia em mim. Eu preciso que vocês confiem em mim hoje, mano. Não tem como a gente perder pra esses caras, tá ligado? A gente não vai perder na mira, a gente não vai perder na vontade, a gente não vai perder na noção, a gente não vai perder em nada pra esses caras hoje. Vamos amassar esses filhos da puta, velho. Deixa eu falar um bagulho, Assistir a MBR ficou ainda melhor com o XBet. Utilize o promo code no comentário fixado e torça por nós. Aposte com responsabilidade. A gente chega no Major e no Major já é o mundo inteiro, não é só mais Américas. Tem aquele gostinho, né, do tipo, pô, e agora, né? Ganhou nas Américas e como vai ser contra os europeus. E a gente chega já de cara pegando a Virtus Pro. Eu cheguei pra vetar ali, aí o cara falou que... O cara pegou e escolheu, né, time B. Aí eu comecei a olhar no meu celular, os 3 vetos que eu tinha que fazer. Aí eu olhei o time A, vetava só 2. Eu falei, será que tá certo aqui? Aí eu falei, mano, já vou antecipar. Eu vetei Mirage e D2. Eu falei, mano, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, eu já vetei, porque senão não vai jogar. Aí eu vi lá que... Aí eu pensei, caralho, é nós que decidimos, porque eles decidem um lado, né? Eu tinha esquecido isso. Aí depois eu falei, ganhei no suéter. As coisas que a gente vai usar contra esses caras. A gente vai fazer padrão Liquid, vai fazer a padrão nave, tanto a normal quanto a com Exit A, que a gente vai fazer no primeiro armado. A gente vai fazer uma padrão com pressão B, que é um round que a gente não tem conversado, mas eu explico tudo na hora. Vai ser basicamente um Insane muito livre pra jogar, fazendo o que quiser no meio. Você pode se matar, fazer o que quiser, e a gente jogando pra tirar a bomba desse cara da B. Então, tipo assim, Insane jogou meio, viu que tem 3, o cara da rampa já smocou, a gente tá em 3, a gente quebra e passa. O safe pode bangar com a canito ou pode só bangar na direita e a gente puxar em 3. O importante é a gente ganhar espaço nesse round. Se os caras tiverem 3 meio, a gente tem que acelerar a rampa e a gente tem que ganhar espaço. Eu não quero que a gente entre e fique, tipo, trocando tiro na frente da rampa. Eu quero que a gente ganhe pro sol, ganhe pro quarto, ganhe pra sombra, tipo, a gente joga pra frente pra matar os caras e tirar espaço deles, tá ligado? Então, tipo assim, apesar de ser um round que a gente vai ter um jogo que a gente vai jogar com padrão, por saber que eles jogam forte meio, a gente também vai jogar bastante direcionado, tá ligado? Tirando os rounds que é default, muito provavelmente a gente vai jogar um jogo um pouco mais rápido, tá ligado? Não vai ser a mesma parada dos treinos, que nos treinos a gente jogou muito default e a gente jogava muito mid round. Então, tipo, a ideia pra esse jogo é pelo menos começar jogando mais direcionado do que o normal. Saiu de casa aí, mano, um mês e pouco atrás pra ganhar a vaga no Major, passou 3-0, a gente treinou, a gente chegou aqui, a gente tá bem pra caralho, a gente tá confiante, a gente tá jogando um Major, tá ligado? A gente não tá jogando qualquer campeonatinho, a gente tá no Major, era aqui que a gente queria estar quando a gente trouxe o Lucão pro time, tá ligado? E é aqui que a gente tá ligado? A gente chegou onde a gente queria e agora a gente quer mais, tá ligado? Porque a gente sabe que a gente merece mais, tá ligado? Usa essa torcida a favor da gente, tá ligado? É pra isso que a gente treina, a gente gosta de jogar, mano, pra que o pessoal venha assistir a gente e torcer pra gente, tá ligado? E aí era a hora do vamos ver, né? Puta, será que a gente passou 3 vezes na Américas e agora vai pegar o europeu e ferrou? E a gente esperava que fosse um jogo difícil por conta da maneira como eles jogam. É um jogo muito metódico, um pouco mais lento e chato de se jogar contra.
se você olhar o placar, dá pra dizer que foi uma vitória bem elástica e bem fácil, assim, do nosso lado. Não era um dia muito bom pra eles, a gente conseguiu aproveitar isso muito bem. Bem duro. Ou tipo assim, a confiança estava bem elevada assim, imaginava que isso poderia ser um cenário melhor. Cara, eu acho que agora que a gente tá no meio, né, cara, não tem essa parada de, esse jogo vai ser mais de boa, não, a gente só foca nas nossas coisas, a gente conversa o que a gente vai fazer, e não fica pensando muito, esse jogo aqui, mano, vai ser difícil, os caras são muito bons, não, mano. Independente do adversário, a gente só tá fazendo nossas coisas, jogando nosso jogo. Só que nesse mesmo dia, a gente já teve um baque. A gente pegou a Mongols e os caras estavam bem preparados, os caras estão jogando muito, inclusive. O cara vai fechar do quadrado, mano, é padrão, né? Você é na RMF. E aí, tipo, uma coisa que o Lucão pode ficar ligeiro é aquela coisa de sempre, tá ligado? Tipo, vai vir as duas HE, você já sabe que vai ser a batida, então, mano, o melhor que você pode fazer aqui, eu acho, Lucão, é você molotovar aqui, tá ligado? Porque, tipo, se você ficar no meio do caminho igual você ficou contra o Fleet, você vai tomar flash, tá ligado? Porque, tipo, as flashes... Eles fazem a batida em armado também, bicho? Ou normalmente é roundzinho mais quebrado, tipo esse aí? Não sei se chegou ali. É diferente, né, a bomba deles, é uma caixa, né, Flux. A gente acabou de jogar contra a VP, que era um time que era muito mais passivo, e a gente logo de cara teve que enfrentar o time que, na nossa cabeça, a gente sabia que era o mais forte do stage, seria o jogo mais difícil, por conta da maneira explosiva que eles jogam. Eles estão sempre buscando kill, sempre buscando contato, eles nunca deixam você se sentir confortável no mapa. Faz quase todas as plays de começo de round, assim. Pelo menos as coisas que eu via dos caras. Então, mano, a gente amassar esse cara, mano, eles vão ficar bem perdidos, tá ligado? Os caras vão começar, mano, assim, vai começar a jogar rampa sozinho na mira, o MC vai tentar jogar na mira sozinho, então, mano, vamos ficar focado nisso, tá ligado? O capitão dos caras já vai querer ficar fazendo playzinha lá, mano, a gente vai agaçar esse cara, mano, meio que acaba o jogo dos caras, tá ligado? O importante também, mano, é tipo, nós não mudar nosso jogo, senão a gente vai perder nossa trocação, tá ligado? Tipo, bater neles é bom, se eles não tiverem mudado o jogo deles e nós começar batendo e perder as trocações, a gente tem que manter, tá ligado? É bom a gente fazer isso, só que se a gente for fazer mouse, eu acho bom, pelo menos o primeiro armado, a gente fazer hook na V, tem como? Tem que fazer. Qualquer round que fizer mouse, vocês têm que fazer hook. Ó, 3 tapas. Docinho de HP no Blitz. Olha aí, Mazinho, bebê. Turme BR no jogo contra a VP também. E a gente acabou não conseguindo aplicar as coisas que a gente queria ter colocado no jogo, seja que a gente tinha feito no treino ou que a gente tinha combinado na preparação. Não é que faltou comunicação, não faltou proatividade, foi realmente na bala e nas decisões mesmo, eles foram superiores. Eu senti que a gente cometeu alguns erros bobos ali contra um time que tá jogando tão bem. E a gente acabou sendo colocado na roda, a gente praticamente nem jogou esse jogo. Não teve chance aqui até agora. Então, quando acabou, a gente se sentiu frustrado não só pela derrota, mas pela maneira como ela foi. Mas, no geral, a gente ainda estava 1 e tinha muita coisa para acontecer no campeonato. Existe. Insane. Existe. Safe. Não. Existe. Drop. Existe. Chegamos pro segundo dia para pegar a Passion UA, que era a sensação aí, né? É o novo time que chegou destruindo lá na Europa, ganhou de vários times bons e os moleques são novos. Don't give me this. Don't give me lip. That's what you get. A gente acabou jogando Mirage contra eles e foi um mapa que a gente se saiu bem no bootcamp, apesar de que no campeonato ela já não tenha aparecido há algum tempo.
acabou que eles surpreenderam a gente, tanto com as coisas que eles estavam fazendo no jogo, quanto individualmente falando, eles estavam muito bem individualmente, a gente já estava um pouco baleado, por assim dizer, a gente não estava tão confiante e eles acabaram passeando contra a gente no server. 1x3, é só o exit. You're gonna get burned. Better watch your back. It's gonna get personal. Vai ser diferente agora. A gente tá 1-2 e agora vai ser tudo MD3. Não vai ser igual foi na MR, mas a gente tá no camp ainda, velho. E a gente consegue buscar, velho. Eu acho que, mano, a gente tem que rever esse jogo aí junto, diferente do que a gente não fez ontem no caso, e, mano, a gente corrigir detalhezinhos bestas das coisas que estão acontecendo, tá ligado? Tá faltando muita coisa, mano. Tipo, desatenção, tipo, o primeiro eco a gente perde 3 armas, primeiro armado, tipo, a gente sabe que os caras gostam de sair ala na mira e a gente não... E a gente toma, tipo, a gente tem que, mano, tá mais sólido nesses momentos, tá ligado? Principalmente no começo do jogo, sabendo que os caras fazem, sabendo que eles não prepararam nada pro mapa porque a gente pegou eles de surpresa, então eles iam fazer o jogo deles, tá ligado? E eles fizeram. A gente, tipo, depois disso eu acho que a gente se comportou bem porque a gente voltou no jogo mesmo assim, tá ligado? Eles fizeram 3 rounds, a gente voltou bem e aí depois a gente faltou vontade. Alguém tem alguma coisa pra falar, o que sentiu, já fala agora, mano, pra gente trocar ideia aí, mano, e pro próximo, mano. A gente não ganhou nenhum no caso, né? Sim, mas a gente tá pecando muito em detalhe, né? Eu acho que mano, eu tô vendo de fora e a gente tá pecando muito em detalhe. Né? Teve esse round que eu não dropei a molotov pro drop, teve vários rounds, teve um round que o Insane tava com 15 de vida e ficou capote e, tipo, tinha vários caras com HP, colete e a gente não conseguiu fazer nada. E resetar, tá ligado? Começar o campeonato a partir de agora, velho. Porque a gente tem jogo pra passar dessa fase, velho. E eu tenho certeza que vocês também sentem isso, velho. Só que a gente precisa jogar melhor mesmo, velho. Jogar melhor, velho. Agora a gente vai ter mais chance, MD3, a gente consegue resetar, próximo mapa. Mas, mano, vamos, velho, fazer as coisas com carinho, tá ligado? A gente só conversou, a gente falou, pô, agora é MD3. Então acho que essas 2 MD1 foram difíceis pra gente. Uma foi um mapa que a gente tá muito mal. E outro foi um mapa que a gente errou muitos micros, então foram jogos que foram difíceis assim pra gente. E no terceiro dia, perdeu tá fora, a gente enfrenta os donos da casa, que é a Hariaton. Foi um desafio tanto, acho que foi o jogo mais da hora até o momento aqui da nossa jornada aqui na China. Principalmente pelo fato de a gente jogar contra a torcida. Eu nunca tinha jogado contra a torcida antes. Todos os outros campeonatos que eu tinha jogado, ou a torcida era mais neutra, por assim dizer, ou tinham sido no Brasil, onde a torcida estava 100% a favor do meu time. Então, jogar com a torcida torcendo para outro time é uma sensação completamente diferente. Existe essa baguncinha deles, 2 caras lá com o tapete até o fim, até onde eles conseguirem. Um cara fica atacando bomba meio igual idiota sozinho e 2 caras fazendo padrão B, tipo, chamando a atenção, tá ligado? E aí, então, tipo, você fica ligeiro que pode ser que em algum momento tiver meio silêncio ali no tapete e tal. Liquid é o pistol que os caras smokam caverna da base CT, smokam deep e banana, o cara vem, rusha de dual e o cara flasha pra ele rushar. Então, mano, se vier smoke... Hã? Ele rusha, tipo, eles smokam a deep na banana, o cara rusha de dual e aí vem uma flash e ele vai limpando sino e árvore. Os caras estavam vibrando a cada kill, a cada round, a cada coisa que acontecia no jogo, você escutava a gritaria, então é um outro tipo de jogo, né? Kanze and Summer. They need the multi-kill though. Next rotation. Child King dead to Can Child King hit another banger? With that P250, they double swing it. Era um jogo que tava na nossa mão, senti que tava na nossa mão e a gente, do nada, senti que a gente deixou escapar. É claro, quando você vê eles ganhando um pistol ou ganhando um round que eles não deviam ganhar e você vê a euforia de todo mundo e você só quer que todo mundo sente, que todo mundo fique quieto e você quer deixar todo mundo que tá ali triste, sabe?
mas depois a gente conseguiu ganhar o jogo. Foi bem da hora, assim, jogar, tipo, ouvir a galera gritando. Foi a hora de respirar e mostrar o que a gente quer nesse campeonato mesmo. Acho que a partir daquele mapa ali a gente falou, não, a gente está preparado, pode ter a torcida que for, pode ter a pressão que for. Se a gente respirar e se a gente jogar o nosso jogo, a gente ganha de qualquer time aqui e a gente conseguiu fechar esse game aí contra a Ariata. Foi assim, acho que foi o jogo mais tenso aqui da nossa estadia. E assim, eu acho que é muito bom sentir esse tipo de emoção, né? É o tipo de emoção que só tem nesse tipo de campeonato, só tem no Major, só tem na frente de multidão gritando, então é muito importante que a gente Você saiu! Vai, Vicky! Antes desse último jogo, né, desse último dia contra a FlyQuest, estava acreditando muito que a gente ia sair com essa vaga e estava muito confiante no time. Eu senti isso de todo o time também, a gente estava bem confiante pelas conversas, pela preparação, por tudo que a gente enfrentou no campeonato. Depois do dia que a gente enfrentou os donos da casa, eu acho que deu uma confiança muito forte. A nossa comunicação pode estar um caos, ela pode estar uma gritaria, tipo, a gente é um time que a nossa comunicação é assim, mano. Acho que muito por causa de mim, tipo, eu comunico muito gritando as coisas. E a gente consegue jogar assim, tá ligado? Então eu prefiro que a gente grite muito e que a gente tenha proatividade do que a gente fique morto, tá ligado? Independente da gente começar ganhando pistas, a gente começar dando 5x0, tomando 5x0, tomando 7x0, foda-se, é o nosso mapa de escolha, tá ligado? Enquanto não fizer 13, essa porra não acabou, tá ligado? Pode estar 11x0 pros caras que, mano, dá pra gente virar, seja de CT, seja de TR, mano, não importa o mapa que a gente tá jogando, não importa o lado que a gente tá jogando, só importa como a gente vai jogar, tá ligado? O que é importante também é o Insane, que o Insane que passa muito a nossa rotação, tá ligado? Tipo, quem vai descer, se é o Lucão, se ele não consegue. Aí às vezes ele fala o drop, aí tipo, o Lucão já responder rápido, se ele consegue ou não consegue, se ele não conseguir já falar pro drop fazer, tá ligado? Não ficar naquela, tipo, dúvida, tá ligado? Não consigo, desce drop, tipo, e aí, mano, afirma, tá ligado? A gente tava 100% confiante, a gente sabia como eles jogavam, a gente tinha certeza que o nosso plano de jogo ia encaixar e que individualmente a gente ia dar outplay nos caras. Bora. Mano, se liga, o começo do jogo é muito importante pra gente, todo mundo sabe disso, principalmente porque a gente tá jogando o nosso mapa, tá ligado? Normalmente quando a gente joga os mapas que a gente tá muito confiante, a gente já entra meio que tipo assim, pô, é tipo impossível a gente perder o nosso mapa, porque pô, é o mapa que a gente tá confiante, é o mapa que a gente escolheu jogar, e ontem a gente perdeu a nossa Nubis pra Ariata, tá ligado? Então eu quero que a gente lembre de como a gente se sentiu naquela Nubis, tá ligado? De como a gente se sentiu depois de perder ela, tá ligado? Porque eu tenho certeza que ninguém quer se sentir assim quando acabar esse primeiro mapa que a gente vai jogar, tá ligado? O individual pode ganhar um jogo pra gente, alguém pode matar 30 e a gente pode ganhar, outro cara pode matar 40 e a gente pode ganhar. Mano, pra gente classificar em um Major, pra gente ganhar um Major, a gente tem que jogar como um time, tá ligado? Então, mano, não vamos querer fazer as paradas do individual, vamos fazer as coisas como um time. Quando a gente joga como um time, puxando as coisas, fazendo as coisas em dupla, fazendo as coisas em trio, pô, eu tenho um flash pra você, guys, eu vou esperar o retake dessa forma, ou vamos entrar no bomb de X forma. Eu não quero que esse seja o último jogo da nossa temporada e eu tenho certeza que vocês também não querem, tá ligado? Então vamos entrar no server e vamos merecer que não seja, tá ligado? 3, 2, 1, e De fato, quando a gente entrou no server foi o que aconteceu, desde o primeiro minuto a gente estava na frente dos caras, a gente estava confiante, a gente estava realmente com raiva deles dentro do server, que é uma coisa que a gente preza bastante quando a gente vai entrar aqui. Insane! Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Que beleza. Acabou. A gente não deu nem chance pra eles, senti que nosso CS estava muito bem jogado, a gente estava, mano, todo mundo muito bem individualmente, comunicando, todo mundo puxando jogada. E selou aí a nossa classificação para a próxima fase e a volta do MIBR no Legends Stage, que é de onde a gente não deve sair. É isso, vambora, velho. Eu acredito que quando a gente classificou para o Elimination Stage foi uma sensação assim acho que um pouco de dever cumprido porque a gente queria meio que passo a passo assim. O meu objetivo principal era conseguir chegar nos playoffs, mas quando você passa ali para o Elimination Stage, que você vai começar a jogar contra os melhores times do mundo, foi uma sensação legal. Eu fiquei feliz ali, eu falei, pô, a gente está no caminho certo. Prisão!
Mano, eu até estranhei quando eu vi o Nicolai Exit. Não, mas nesse rush eu sou bom, nesse rush eu sou bom. Puxei ele igual um maluco. Pior que sempre que a gente ia poupar tapete rápido, a gente ia lá na banana, ele matava. Ele matava os caras na baguncinha. Eu sou bom. Matou o cara burro, aí eu vi lá, Exit. Achei que era drop, velho. Que é isso, Exit? Entre Fragger. É, sempre é, né? Peguei o cara muro meio panguando. Quando falam, eu falo, esse aí já tá pulando, tentando ir pro O cara vôlei. muro, tipo, acho que ele colou no muro, sei lá o que ele tava fazendo, aí eu matei já ele correndo, aí eu vi o Fallen. Aí eu peguei o Fallen, tipo, correndo. No tempo que a gente estava muito feliz de ter dado o próximo passo, a gente sabia que o que vinha pela frente era muito mais difícil, então a gente sentia um alívio de não ter ficado pelo caminho e ao mesmo tempo uma parada de tipo, ok, a gente chegou, mas a gente precisa se preparar melhor porque o que aconteceu nesse stage aqui foi assustador, por assim dizer. Aí no primeiro dia do Elimination Stage, a gente já pegou de cara aí a 3D Max, que foi um time que passou 3-0 no RMA da Europa. Cara, os dois primeiros jogos MD1 do Elimination Stage, eles foram muito interessantes pra gente. O primeiro foi contra o 3D Max, a gente sabia que se a gente quisesse classificar realmente, a gente tinha que aproveitar essa chance, que quando você vai pra Elimination Stage são 8 dos melhores times, se eu não me engano, dos 8, 6 ou 7 estavam no top 7 ou 10 do mundo, por assim dizer. Fala, pô, eles vão mudar o ritmo, cuidado A. Foda-se que eles estão perdendo. Cuidado A, a mudança de ritmo, a confiança dos caras é pra A, tá ligado? E lembrando dessa parada do Mid-Direction, guys, principalmente na Vertigo, tem que ser uma parada bem parecida com o que foi contra a FlyQuest, tá ligado? Tipo, às vezes, mano, vocês vão estar os 3 setup A e o cara vai estar tocando bom AB, mano, às vezes não dá pra rodar, tá ligado? E sabendo que eles fazem Mid-Direction, fica A, mano. Deixa que a gente segura na B e você joga um retake depois, ou a mesma coisa, mano. Se o Insane estiver lá na frente da B, o cara começar a atacar bomba lá, a gente não pode sair correndo igual retardado, tá ligado? Os caras gostam de fazer mid-direct. Lembra que em todo mapa os caras fazem aquela parada, tipo assim, pô, domina A, por exemplo, aí fica atacando bomba A, não sei o que, e tem 3 caras jogando no meio. Os caras sempre fazem isso. O que eu acabei de falar, né? Gostam de fazer fake rush com contato em outro lugar do mapa, então é mais pra eu e você, o Insane. Tipo, eu acho que eles não vão fazer tipo, fake rush B, tá ligado? Meio provável. Então, tipo, mano, se os caras estiverem rushando A, mano, e os caras estão gritando, mano, é rushar, a gente tem que estar rodando esperto, tá ligado? Vamos rodar a hora que a casa cair, mano. Tipo, vai ser difícil a gente conseguir acertar o round de, mano, foda-se, isso aqui eu vou rodar porque eu tô achando que é A, e aí, mano, o cara pega e infiltra em outro canto. Tipo, mano, vocês estão em 3 na A, vocês se viram pra segurar o rush, velho. Se vocês morrer, a gente roda, e se vocês não morrer e for fake, o Insane vai estar meio e eu vou estar B. Legal, linda! 4-3 viramos. Nós começamos muito bem o jogo, isso que é muito importante. Depois a gente deu umas entregadas ali de TR, alguns rounds que estavam na nossa mão, que a gente pecou um pouco na comunicação ali na hora de fechar o round. Claro que se você olha só o placar, você pensa, pô, foi 13-11, foi um jogo pegado, mas eu acredito que o jogo tenha sido mais pegado por demérito nosso do que por mérito dos caras nas paradas que eles estavam fazendo. Ele acha que aqui acabou. O cara vai matar os 3. Foi um jogo pegado ali, foi nos detalhes, a gente conseguiu fechar o game. A justiça meio que prevaleceu, assim, porque eu senti que a gente jogou muito melhor que os caras do jogo inteiro. Eu achei que seria injusto a gente perder essa MD1. Não, moleque, o cara saiu. Você tirou a mira, o cara apareceu. Onde? No corredor. Ah, a torcida gritou, né? Você que a torcida gritou. Você percebeu o que eu tava fazendo? Eu tava fazendo uns buraquinhos. É um ceiling. Eu tava fazendo uns buraquinhos no corredor pra você ver ele ficando. Quando você tava cravado aí no finalzinho, eu falei, mano, certeza que você vai matar esses caras, velho. O cara tava indo pro A, pô. A torcida gritou e ele começou a voltar pra B. Ah, é? Ué, mas aí ele foi burro. Hã? Não, ele foi inteligente. Não, ele foi inteligente, pô. Ele foi pra A, daí a torcida não gritou. Ele tava indo pro A, ele desceu a escada do meio e ele tava indo pro A. E não gritaram. Por trás, aí começaram a gritar, aí ele deu as costas e foi pra B, pô. Pior seed, aí, tipo assim, teoricamente se deu bem por pegar 3D Max, que eles eram o pior seed, é o pior time de todos os 8. Mas aí depois disso a gente sabia que, tipo, pô, se a G2 ganhasse era G2, se eles perdessem era a nave, se os dois perdessem era a Vitality. Então, tipo, não tem mamata, a gente vai ter que ralar se a gente quiser realmente chegar onde a gente quer. E na sequência a gente pegou ninguém mais, ninguém menos do que Nave. É um time aí que estava papando vários títulos esse ano, é o atual campeão do Major. E, cara,
essa Inferno nossa aí foi um mapa que foi um dos melhores mapas nossos. Cabeça, tá ligado? A gente tem que ter, mano, pensamento de jogador grande, mano. Todo mundo aqui é bom pra caralho, tá ligado? A gente merece estar aqui, a gente merece estar, mano, nessa partida, a gente merece estar nesse campeonato. A gente é merecedor de tudo que a gente tá vivendo, tá ligado? Não vamos nos frustrar esse jogo, tá ligado? A gente, mano, a gente só perde esse jogo se a gente perder um round e a gente começar a se frustrar, já ir pro outro round bagunçado. Mano, pode acontecer do cara, mano, fazer um highlight e, mano, matar 4 e a gente perder um round feio, mano, foda-se, mano. Vamos jogar o próximo round, tá ligado? É o mesmo jogo que a gente joga todo dia, não tem nada de diferente, a gente gosta de treinar contra esses caras, então, mano, eu tenho certeza que a gente vai gostar mais ainda de jogar no campo contra eles, tá ligado? Vai ser bom, tá ligado? É assim, é aqui que a gente vai crescer, mano, como jogador, como time, como teammate, tá ligado? A gente vai crescer em tudo nesse jogo, então, mano, vamos aproveitar o máximo que a gente puder, tá ligado? E vamos, mano, e é aproveitando que a gente vai ganhar dos caras, tá ligado? Vamos jogar junto, confiando que a gente vai ganhar desses caras. E, mano, no final do dia eu só não quero que a gente se arrependa, tá ligado? Que a gente não tenha aproveitado esse jogo como a gente devia aproveitar. Vamos entrar, vamos dar bala neles, mano. A pressão é dos caras, tá ligado? Vamos se divertir. Eu quero a gente dando risada nesse jogo. Vamos aí, cara. 3, 2, 1 e 10! Vão tentar de tudo pra atropelar ali, ó. Linda safe! A gente começou amassando os caras, a gente começou muito bem no jogo. Eu senti que nosso CS estava muito bem encaixado, apesar de que todo mundo viu o Insane, mano, destruindo no jogo. Não tava todo mundo hypado, vamos Insane, tipo, tava vendo o moleque, mano, amassando e todo mundo já, mano, já começou a dar um boost na confiança, na comunicação. Ai, Bisquela. A gente abriu 8-0 ou 9-0 nos caras, antes da gente começar a perder alguns rounds. E depois disso é que começou a verdadeira batalha, né? Tipo, quando a gente tava ganhando de 9-0 era tudo muito legal, tudo muito feliz, só risada pra lá e pra cá, mas a gente tava contra um time forte que não é fácil de se vencer, então os caras voltaram no jogo. Pô, faltou ver mesmo, velho. Mesmo quando eles conseguiram dar o comeback, a gente continuou tipo, com a comunicação muito bem, tipo, mano, continuou apoiando um ao outro e a gente saiu 2-0 no primeiro dia, então foi tipo, mano... Lembrar sempre, né, que foi um jogo que a gente conseguiu manter a calma, a gente conseguiu seguir nosso plano de jogo e a gente conseguiu estar bem individualmente. Isso mostra que a gente tá, mano, evoluindo de verdade, tá ligado? Não é tipo, a gente não ganhou porque a gente deu sorte, tá ligado? A gente ganhou porque a gente jogou bem e a gente mereceu ganhar, tipo, tanto o primeiro quanto o segundo jogo. E não acabou, tá ligado? Tipo, é muito bom ganhar dos caras, mas foi uma MD1 e a gente ainda não tá classificado, tipo... Vamos aproveitar, mano, se diverte aí na rede social, mano, come, fala com a família, com um amigo, dá risada, mano, muito gostoso ganhar da nave, mas daqui a pouco a gente já tem que começar a pensar no próximo jogo, tá ligado? A gente vai saber nosso adversário hoje ainda. Por hoje, parabéns, velho. Foi bizarro o que a gente fez, de verdade. Foi absurdo. Essa aí de rede social e família e tal é uma horinha, mano. É rápido, velho, isso daí, porque o jogo é amanhã e, mano, hoje mesmo provavelmente a gente vai ter que ver alguma coisa, porque é MD3. Sim. E, mano, a gente sabe que essa parada de ficar lá, celular, rede social, alimentando ego, dopamina, os caras é uma merda, mano. Sim. E tá 2-0 e não significa nada se a gente não classificar, tá ligado? Essa que é a real. Depois da gente jogar contra a nave, a gente entra nas MD3 e logo de cara a gente pega a Vitality, que também é um dos melhores times do mundo, tem um firepower muito grande e executam as coisas muito bem, é absurdamente difícil de jogar contra esses caras. Eles já vieram com pique Mirage, a gente já começou mal assim na MD3. Eu senti que esse jogo eles jogaram muito melhor que a gente praticamente não teve chance ali nesse jogo contra eles. Minha tá ruim, 12-3. O Messi derruba o Lucão, vai acabar. É exit e drop pelo milagre. Cai o exit, é só o drop. E é 1-0. A gente picou Anubis e em ambos a gente não conseguiu colocar nosso jogo. No primeiro half a gente foi amassado na Anubis, que já estava 1-0. A gente teve chance de voltar, mas acabamos perdendo o primeiro armado e depois virou uma bola de neve onde eu não consegui ler os caras e acertar as calls. Tem um saiu lá, não precisa nem comentar, mas eu acho que todos os jogadores deles estavam num nível absurdo ali. Foi um jogo bem difícil pra gente não conseguiu fazer nada praticamente. E perdemos esse jogo e
foi isso, né? Foi um baque ali, depois de ganhar da nave, tá com confiança lá em cima. Fomos amassados, sinceramente, a gente não teve nenhuma chance contra a Vitality, mas a gente ainda tinha 2 chances no campeonato e, se eu não me engano, o nosso segundo jogo era contra a Liquid. A gente se preparou bem contra a Liquid, a gente sabia que talvez fosse a nossa melhor chance de classificar, enfrentando um time das Américas, um time que talvez a gente tenha um conhecimento maior de como eles jogam, ou que a gente se sinta mais confiante jogando contra. Eu acho que esse jogo aí foi na minha cabeça, assim, foi o que a gente não podia ter perdido, foi o pior pra mim, foi a pior derrota. Eu acho que tá na porta ali do Tier S, é um time que sempre faz bons campeonatos, eles batem de frente com os times Tier S, às vezes ganham, muitas vezes ganham. Mas foi mais um dia off da gente, tanto individualmente quanto coletivamente. A gente errou bastante coisa, tanto no primeiro quanto no terceiro mapa. A gente fez um segundo mapa muito bom, que foi o que a gente ganhou, a Nuke, que era um pique nosso, um mapa que a gente tá muito confiante. E aí depois a Nubes a gente já começou muito bem também, e aí eu senti que a gente meio que deixou escapar esse mapa. A gente terminou esse dia, claro, frustrado, a gente sabia que era uma chance muito boa de classificar, mas a gente ainda tinha uma chance independente de contra quem fosse, e era nisso que a gente estava tentando focar no final do dia após a derrota para a Liquid. Ficamos 2-2 e no último dia a gente enfrenta um time que também é contender de título, aí a Mouse, que aí já é um time mais consolidado no Tier S. E, cara, de novo o nosso ponto fraco para começar a série, a nossa Mirage. Acho que esse mapa acabou custando muito pra gente nessa reta final. Valeu. Quando a gente entrou dentro do server, com tanta coisa valendo, com tanta emoção, nervosismo, euforia, as coisas são mais difíceis. Elas parecem ser mais difíceis do que elas realmente são, e a gente não conseguiu lidar com isso, tanto nessa MD3 quanto nas 2 anteriores que a gente jogou, e a gente acabou indo de 2-0 para 2-3. Ou não. 1x3. Calma. Ai. Pra mim eu fiquei meio triste ali, porque era um dos objetivos chegar nos playoffs, então foi um baque tipo, meio grande. Assim. Você tem que criar aquela casca de campeonato e perdemos aí pra Mouse a nossa última chance de ir pros playoffs. A gente ainda não é um time Tier 1 consolidado e que consegue se manter e jogar muito bem nas MD3 contra esses caras. A gente tem alguns problemas de map pool, alguns problemas de comunicação, alguns problemas no individual em alguns dias, e isso custa muito caro quando você joga contra times desse nível. Eu acho que quanto a esses times assim, que são muito bons, você não pode errar coisa básica porque eles vão te punir. E eu acho que isso que diferencia os melhores times do mundo hoje em dia. Acho que quem erra hoje, quem erra menos ganha os jogos. Mano, o bicho tá sempre muito desconfortável, tá ligado? Como assim, cara? Ó, Exit, ó. Ó, pro céu, Exit, ó. Tô sempre desconfortável. O cara deu o chapéu dele mesmo, velho. É isso, eu acho que esse Legends Stage aí, Elimination Stage, só tem os principais times, é só casca grossa mesmo, os caras estão acostumados a estar nessa fase e a gente estava aqui pela primeira vez. Mas a gente tem que entender também que a gente ainda é um time muito novo e com mudanças recentes, seja eu me tornando capitão ou o Exit voltando a ser um jogador um pouco mais passivo, o Lucão entrando no time. Eu acho que dá um norte positivo aí pra gente pro futuro. A gente só não pode deixar a peteca cair, tipo, achar que tá bom assim e, mano, parar de se dedicar. A gente tem que continuar, dedicar mais ainda. No geral, eu acho que a gente tem que sim levar como um saldo positivo, não se acostumar, não achar que o objetivo está cumprido, mas também olhar pela parte boa. A gente entrou no Major, a gente passou 3-0 no RMR das Américas, a gente chega para a próxima fase, a gente classifica para o Legends Stage, bate de frente,
ganha 2 jogos aí de 3D Max em nave. A jornada em si ela é muito importante pra gente entender que a gente tá no caminho certo e pra gente não desanimar, e isso tem que servir como combustível quando a gente for pensar na próxima temporada.